Enquanto eu subia aqui, o Senhor me mostrou corações tristes. E eu não estou aqui querendo diminuir, eu não estou aqui querendo, de alguma forma, menosprezar a sua dor e nem tirar a validade dela. Mas esse coração triste que o Senhor me mostrou não é por conta de uma circunstância, mas de estar fechado. De tanta coisa estar acontecendo, tanta porta fechada, tanto problema, tanta coisa estagnada, que você se tornou frio. Que você entende o que está acontecendo, mas você não consegue se abrir mais. Você percebe que está acontecendo algo espiritual aqui, mas você não consegue participar mais. E é sobre esse coração que eu oro agora em nome de Jesus, para que haja uma manifestação da presença de Deus transformadora. Transformadora, todo coração que está frio, todo coração que não consegue perceber a presença de Deus aqui neste lugar. Eu quero te dar uma dica, se esse é você. Não sei se você é velho, igual o pastor Silvio falou dos velhinhos, mas para quem conheceu carro a álcool no frio, se demorava para pegar, não era de primeira. Tinha que deixar lá esquentando. Se tinha carburador, então tinha que deixar lá para pegar no tranco. E eu não sei você, talvez você é muito mais espiritual que eu, mas tem dia que eu venho na igreja e não sinto nada. Não sinto a presença de Deus, o pessoal está cantando, está o segundo louvor e eu ainda estou apático. Eu aprendi que essa é uma forma de o meu coração se esquentar. Pode ser que você trabalhe de outra forma. Eu aprendi que quanto mais eu louvar o Senhor, falar glória a Deus, aleluia, engrandecer o nome dEle. Eu aprendi que quando eu entro no meu quarto para orar e não sinto a presença dEle, está frio. Eu começo a falar em línguas. E o ambiente espiritual é transformado. Todas as vezes eu saio pegando fogo. Não, irmão. Mas às vezes a gente está igual esse carro a álcool. A gente tem a função, tem combustível, o nosso motor está funcionando, só que a gente precisa de um tempo para ele começar a funcionar. E eu quero te indicar que nesse tempo, você seja intencional. Às vezes dá vergonha, né? Sabia que a vergonha não é de Deus? A timidez não vem do Senhor. Não precisa gritar, mas dá um glória. Glória a Deus, aleluia. Você pode falar para dentro, quieto. Se você não fala em línguas, peça ao Senhor que te batize. Eu creio nos dons, eu creio no dom de línguas. Se você fala, não deixe isso morrer dentro de você. No meio do louvor, fala em línguas. Você não precisa fazer um escândalo aqui, ninguém está falando disso, mas fala em línguas. Deixa o Senhor te usar, que aí o carro, que é álcool, vai esquentar. E o ambiente muda. Então eu quero te dar essa oportunidade. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e engrandecemos o seu nome. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Acima de tudo tu estás, Pai. Cantamos, Pai, canções aqui que revelam teu caráter e revelam quem tu és, Pai. E o lugar da nossa vida que o Senhor representa. Primazia, centro, acima de tudo. Cantamos com os nossos lábios que a tua presença vale mais do que o ouro. Cantamos, Deus Todo-Poderoso, na expectativa do nosso encontro contigo, dizendo que a nossa alegria somente é completa neste encontro, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, eu oro por todo o coração que está aqui essa noite, inclusive o meu, daqueles que estão servindo, daqueles que cantaram, daqueles que estão sentados nessas cadeiras, Pai. Espírito de Deus, acende o nosso coração para a tua presença mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nos move em fé. Pai, leva o nosso coração para perceber a tua presença aqui, Jesus. Deus Todo-Poderoso, tu és bem-vindo. Te damos glória, glória. E o teu povo diz santo, 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 de eternidade em eternidade, Jesus. Louvamos o seu santo nome. Deus Todo-Poderoso, como igreja, como corpo, como uma só voz, nós oramos e intercedemos por Israel, Pai.
Nós oramos pela Palestina, nós oramos, Pai, pelo Irã, nós oramos, Pai, por aquela região que está tomada pela maldade do homem. Pai, nós oramos pelos civis, pelas vítimas dessa guerra, Pai. Que o Senhor possa preservar, cuidar, livrar da morte, livrar da maldade do homem, Deus Todo-Poderoso. Cuida das crianças que estão desabrigadas, cuida, Pai, daqueles que perderam seus lares, cuida, Deus Todo-Poderoso, daqueles que estão na linha de combate, enfrentando um irmão que nem conhece. Deus Todo-Poderoso, nós oramos por misericórdia sobre Israel, Pai. A Tua palavra nos ensina a orar para que haja paz em Israel, e assim nós fazemos. Acalma os ânimos, sabemos que são sinais da sua volta, sabemos, Pai, que o Senhor predisse todas essas coisas, mas o nosso coração chora com aqueles que estão, Pai, chorando, e nós oramos, Deus Todo-Poderoso, abençoando os nossos irmãos que estão neste lugar de guerra e dor. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Se vocês ficarem muito quietos, eu vou começar a gritar. Porque eu me doutrinei a não gritar, mas estou sentindo falta. Parece que vocês não veem, gente. Da hora que eu... Aleluia, tem que dar um grito. Misericórdia, não tem nada a ver, gente. Não é uma voz alta que chama a atenção do nosso Deus. É um coração quebrantado. É um coração disposto. Se você está com esse coração, você não precisa nem abrir a sua boca. O Senhor já te visita agora mesmo. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. João capítulo 7, no verso 37. E o título da mensagem de hoje é Fonte Inesperada. E esse texto, ele traduz bem o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Diz assim em João capítulo 7, no verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu vou repetir essa última parte aqui. Do seu interior fluirão rios de água viva. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. E é engraçado que a gente pega um texto tão pequeno, de um contexto tão rápido, e a gente não consegue entender a profundidade e a seriedade daquilo que Jesus estava fazendo. Se você reparar bem e estudar bem, Jesus ele era simples, ele trazia num contexto que as pessoas podiam entender a mensagem do reino, eles podiam revelar Deus de uma maneira que o mais simples homem podia revelar. Só que mesmo na simplicidade havia uma profundidade gigantesca. Não, nada é à toa. Nada do que Jesus fazia e fará não é raso, sem propósito. Tudo tem um propósito. Tudo. Onde ele pisa, para onde ele vai, o tempo que ele sai para orar, quem ele visita, quem ele toca, as palavras que saem da sua boca, o tempo, a forma, os peixes que são pescados, a quantidade de peixes, tudo tem um significado. E quando Jesus fala essa frase, aquele que tem sede, vem a mim e beba. É um contexto muito mais profundo do que apenas um dia eu chegar aqui e falasse isso. Deus deu pelo menos 3 grandes festas para o seu povo. Páscoa, Pentecoste, que celebramos domingo passado, e a festa dos tabernáculos. E quando Jesus fala essa frase, ele fala no último dia de comemoração da festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? O povo judeu celebrava pela safra, pela colheita que teve naquele tempo. Eles celebravam porque tiveram que comer, que construíram coisas e avançaram financeiramente. Eles celebravam isso. E também celebravam o tempo que eles saíram do Egito e eram peregrinos no deserto, do que habitavam em tendas, que eles não tinham casa, não tinham terra. Então a festa dos tabernáculos era a representação de tudo isso. E naquele tempo, no tempo de Jesus, nessa festa, era comum, era ordem aos sacerdotes derramar água sobre o tanque de Siloé, sobre o altar. Então Jesus eles fala exatamente nesse tempo oportuno. Jesus fala no último dia de festa. Sabe por quê? Porque no último dia da festa não se derramava água. Era um dia de silêncio.
Era um dia onde o sacerdote não ia ao altar fazer aquilo que ele deveria. E era um dia onde o povo ficava pensando: será que a chuva vem para as próximas colheitas? Só que Cristo, ele traz um contexto muito mais profundo, como eu disse. Ele diz: vocês estavam esperando uma fonte externa, estavam esperando chuva. Eu venho para trazer uma fonte inesgotável. Eu venho para trazer uma água que não tem fim, que não acaba. Você tem sede? Venha e beba. Isso é muito poderoso, meu irmão. E o primeiro tópico que eu quero falar essa noite é que esse texto, a primeira parte do texto, nos mostra que aonde há sede, há uma promessa. A única condicional para a promessa de Deus, que é, pelo texto, a promessa de Deus: rios de águas vivas fluindo de nós. Essa é a promessa. A única condicional para que isso aconteça é sede. Sede. Jesus não está falando aqui: olha, se você passar 5 anos no seminário, olha, se você for para a sinagoga, olha, se você for aluno de Gamaliel, olha, se você souber todas as coisas, você vai viver e vai ter rios de águas vivas, não diminuindo a importância da preparação acadêmica. Mas aqui eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de posição, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando quem pode, quem não pode, eu estou falando o que Jesus trouxe para nós. Quem tem sede? Quem está com sede? Venha! Venha! Quem está com sede, venha! E beberá de uma fonte que nunca secará. Ele quer te saciar, cara. Mas Ele não quer apenas saciar essa sede, ela não para aí. Ele quer nos transformar em fonte. Ele pega o sedento, enche da presença dEle e transforma em fonte para onde Ele passa. Cadê a sede? É isso que eu me pergunto. Porque Ele estava falando para quem? Qual era o contexto? Festa dos tabernáculos para religiosos, praticantes da fé, pessoas que praticavam a fé que elas tinham. Ele estava falando no templo certo. Ou seja, a gente está vendo um contexto onde as pessoas estavam na igreja, no templo, estavam com Jesus, com a presença dEle, com a intenção certa, praticantes da sua fé, mas estavam secas. A gente já ouviu quantas pregações: não se acostume com a presença de Deus. Quantas? Mas a gente tende a se acostumar, tende a tratar o domingo como mais um dia, tende a tratar o momento do louvor como mais um ambiente de música só. Acostumar com Deus e perder a sede por Ele. Cadê a sua sede, meu irmão? Sede de buscá-lo, de orar, de interceder por alguém, de servir alguém, de estar presente. Cadê a sede do teu coração? Eu estou te perguntando isso. Cadê a sede do seu coração? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Me dá sede mais uma vez, Pai, de não ligar para o meu sono e acordar de madrugada para orar e te buscar, Deus. Não ligar para a minha agenda apertada para ler a Tua palavra. Não ligar para a minha falta de dinheiro para poder ajudar alguém. Não ligar para o meu luto, para a minha dor, para o meu sucesso, para o meu fracasso. Coloque em mim uma sede, Deus, da Tua presença. Coloque em mim uma sede da Tua presença. Porque se tiver sede, nós seremos certamente saciados, pois a fonte está jorrando. A
gente não pode, gente, entrar na igreja e sair igual, cara. Você pode entrar triste e sair triste. Você pode, isso acontece. Você não é menos espiritual. O que eu estou falando não é uma mudança de humor, mas de perspectiva. É entrar aqui sendo o mais sedento desse ambiente. O mais sedento. Não mais um religioso, mas um praticante da fé. Mas alguém que se tornar a fonte. Segundo ponto dessa noite é que o rio começa por dentro. Olha a analogia que Jesus faz a respeito desse momento. Ele não usa uma lagoa, uma água parada, ele não usa um pequeno veio de água, ele usa rios de águas vivas. O rio fluindo através de você. Um rio que não para em você. Ele traz um contexto muito mais profundo e maior. Ele fala que aquele que tem sede encontra nele saciedade. E assim haverão rios de águas vivas fluindo através de você. Eu não sei se você conhece alguém assim. Talvez seja você. O crente que precisa ser constantemente alimentado de fontes externas, senão ele não sobrevive. A próxima vigília, a próxima conferência, não sei, cara, o que você está esperando. Enquanto a tua fonte não for Deus e a sua palavra de forma íntima e verdadeira, você nunca vai estar saciado. Nunca. Nunca. A fonte brota dele, vem de dentro. Não dependa dos ambientes espirituais, não dependa para o louvor começar a arrebentar. Não, agora o louvor arrebentou, estou com a música que eu gosto, agora eu vou fluir. Agora dá gosto de cantar para Deus. Nossa, eu fui na igreja e não senti nada, a culpa é do pastor, está em pecado, meu Deus. A culpa é não sei de... A culpa. Irmão, a fonte está aí, ó, dentro de você, cara. A palavra de Deus diz que nós somos morada do Espírito Santo. Morada. Ele está aqui. Será que você precisa mesmo que eu venha aqui e comece a trazer revelação da tua vida? Será que você precisa? Daniel, vejo uma porta aberta, ouro na sua vida, você vai ficar milionário. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eita, fala em línguas. Será que a gente precisa que o outro afirme coisas que Deus quer falar com a gente de forma íntima? E aqui eu não diminuo o ministério profético, porque ele vem de Deus, e ele é bom e maravilhoso. Mas a dependência de outro te torna escravo de quem você não deve ser. Manipulado. Cadê a fonte que jorra dentro de você? Cadê o Espírito falando com você, cara? Cadê o rio fluindo? Você entendeu a analogia do rio? O rio, ele pega o que é lixo e joga fora. Quando você bebe, entenda, há dois contextos: a sede, a fonte que nos sacia, e consequentemente a promessa de rios fluindo em nós. Então aqui ele está falando que quando você encontrar a sua saciedade com ele, o lixo que está parado na tua alma, o lixo que está parado em você, o rio leva, desobstrui. Tem um ditado que não é bíblico: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem coisas travadas, pedras na sua vida que você não consegue avançar. A água move, a água liberta, a água anda. Eu não sei se você já sentiu isso na sua vida. Cara, parece que tudo está travado na minha vida. Eu tento uma coisa, dá errado. Eu compro um carro, o carro quebra. Eu vou viajar, o avião perde o avião. Meu Deus do céu, tudo dá errado, tudo está travado. Eu arrumo um emprego, sou demitido, tudo dá errado. Você sentiu a sua vida travada, que não vai para lugar nenhum? Ou talvez não está nem dando tudo dá errado, mas ela perdeu o sentido. Parece que os dias são todos iguais. Acordo, alguns que são mais limpos tomam banho, outros não.
vão trabalhar, vão estudar, vão fazer alguma coisa, chega no trabalho, dor de cabeça, encheção das nossas paciências, estresse, ansiedade, volta para casa. Quem é casado com a graça de Deus pode namorar, bênção, glória a Deus. Os que não são, tá mal, coitados desse frio, sinto muito. E eu não posso falar que minha esposa está viajando, eu estou nessa situação terrível aí. Mas volta para casa, talvez você não tenha uma mulher tão boa, ou um marido tão bom. Mas eu pedi para você tirar o lixo está lá. Pedi para botar o frango, não sei onde, não tirou. Eu estou falando coisas que eu faço, gente. A Rebeca, ela vai para o céu muito rápido, porque é uma bichinha santa, cara. Ela me pede uma coisa, eu esqueço, cara. A única obrigação que eu tenho, eu esqueço. E aí é todo dia igual. Tirando a brincadeira de lá, talvez a tua vida é um inferno quando você volta para tua casa, cara. Essa é a realidade, talvez. Você volta com ansiedade, não quero estar naquele lugar. E aí você dorme e acorda, Cadê o propósito da tua vida? Eu não sei se você é crente, todos são crentes aqui, eu não sei. Mas um dia minha alma estava seca, completamente seca. Só que eu não sabia. Eu não tinha notado que eu tinha uma sede dentro de mim, uma fome, que não podia ser saciado por nada nesse mundo. Por ouro, riqueza, fama, poder, sexo, droga, bebida. Nada saciava uma sede que estava dentro de mim. Até que eu encontrei a fonte. Você se lembra de quão perdido você estava? Ou você consegue ver que existe uma fonte para saciar essa sua sede? Você lembra quão desesperado pela fonte você era? Você saía de casa, na sexta voltava só na segunda. Você ficava adorando o Senhor. Ia na célula, ia no culto não sei de onde. Encontrava com os amigos não sei quais. Para poder louvar o Senhor, para poder orar, para poder cantar. Você se lembra que você amava essa fonte? Ou talvez você está num outro contexto, que você nunca entrou nela. A sede do teu coração, meu irmão, é saciada por Ele, por Jesus. Eu sei porque eu vivi isso e vivo isso até hoje. Porque quando eu tive sede, eu reconheci que eu não bastava em mim mesmo e precisava dele. E fui na fonte. Até que eu bebi e hoje eu posso fluir o rio dele. Não parou em mim. O rio move. Sua vida está parada? Você está com sede essa noite? Eu creio que o Senhor quer fazer mover na sua vida. Isso aqui não é motivacional. Eu creio que o Senhor quer fluir coisas esta noite. Talvez você está com um contrato que não assina de jeito nenhum. Talvez você está ansioso porque não vende, porque as coisas estão mal. O rio do Senhor se move essa noite. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está travado seja liberado pelo som das águas, pela autoridade de Jesus, no nome de Jesus. O rio purifica, meu irmão, como eu falei. Talvez você não está conseguindo viver esse profundo de Deus porque você está entupido nas suas veias espirituais. Tristezas, traumas, decepções, uma vida passada, como a gente tem ministrado sobre isso. O sangue vai desobstruir tudo isso, em nome de Jesus. Todo pecado será lavado, em nome de Jesus. O pecado não mais te domina. Aleluia. Para encerrar, terceiro e último ponto. Outros vão beber do que você carrega. E esse é o cerne de tudo isso.
Talvez você estava achando que a pregação era para você, mas não é. O evangelho não é para você, cara. A vida que vivemos hoje, em Cristo, ela não para mais em nós. Ela passa através de nós. O rio onde ele é estabelecido, ele traz vida, traz saciedade para outros beberem, traz peixes para ter o sustento de pessoas. O rio, quando flui dentro de você, as pessoas bebem e veem da graça e o reino de Deus. Quando você tem sede, encontra a fonte de Jesus, esse rio precisa fluir em nós. Ele precisa ir através de nós, ele precisa alcançar pessoas. E é aí que o diabo sabe que se ele deixar esse rio fluir em você e na minha vida, a sua família vai ser alcançada, os seus filhos vão ser alcançados, os seus amigos, os seus irmãos, a sua empresa, o contexto onde você está vai ser saciado. E aí o diabo te faz acreditar que você não é esse rio. Ele faz você acreditar que a sua vida espiritual está morta, acabou, porque ele sabe que se esse rio fluir, a tua vida muda, mas ela não para só em você, ela muda de quem está perto de você, por quem você passar. Meu irmão, o que eu vou falar aqui não é demagogia, não é um testemunho daquilo que eu vi. Eu vi o rio fluir recentemente. No lugar de morte, eu vi vida. Eu honro a vida do meu irmão Ivan, e eu honro a vida da minha irmã Isa. Eles perderam alguém muito amado. E no luto deles, o velório foi um culto ao Senhor. Um culto a Deus. A fonte não era eles, mas eles carregavam uma fonte de rios de águas vivas. E o que era para ser luto, eu vi o meu irmão Ivan adorando ao Senhor, louvando o nome dele. Não sei como ele teve forças, eu não conseguiria, mas ele cantou um louvor atrás do outro. E aquilo que era choro, meu irmão, começou a se tornar adoração. O rio fluiu através dele, para consolar todos aqueles que choravam pela perda. Adoração, o rio fluindo, meu irmão. Não importa o ambiente, não importa onde você estiver, se esse rio fluir de dentro de você, vai trazer vida. Acredita. Acredita que a fonte está dentro de você e ela é poderosa. Acredita que os seus irmãos, a sua família, a sua casa receberá vida. Eu creio em nome de Jesus que hoje esse rio fluirá neste lugar. E eu creio que não vai parar na gente. Eu acredito de verdade ainda na igreja de Jesus. Tanto é que eu entreguei a minha vida para servir ela. Eu acredito que a igreja ainda pode transformar as vidas. Eu acredito que ela pode amparar a viúva, o necessitado, o estrangeiro, o perdido. Eu ainda acredito que ela é um farol que brilha para aqueles que estão perdidos. O que eu te convido, meu irmão, hoje é ter sede. E se você tem essa sede, você se aproximar da fonte essa noite, para esse rio fluir, para esse rio avançar, curando a sua vida e a vida de quem está perto de você. Quem tem sede, venha e beba. Eu peço, Jesus, coloca uma sede no meu coração incontrolável. Jesus, uma sede em mim, Deus Todo-Poderoso, pela Tua presença, Deus. Assim como o salmista disse, a sede que a corça tem anseia pelas águas, Pai. Não me deixe me acostumar com a Tua presença, Pai. Não me deixe esperar a água da chuva, mas o Seu rio, Pai.
Espírito Santo de Deus, eu te convido essa noite a fluir no nosso meio. Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus sobre cada casa e cada lar neste lugar. Eu creio que essa noite fluirá um rio que curará a sua casa, o seu ser, a sua família. Trará vida. Hoje o seu rio flui, Jesus. Avança, Deus. Meu irmão, se você puder, feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo começar a falar com você. Deixa de ser guiado pela minha voz e deixa o Espírito falar com você. A minha pergunta para você essa noite: cadê a tua sede? Para onde ela foi? Cadê a sua sede? Enquanto nossos irmãos cantam, eu quero te convidar a refletir e pedir a Deus por mais da presença dEle. Pedir mais do seu Espírito, mais do teu mover, Jesus. Flui no nosso meio.